Bom dia, boa tarde ou boa noite, sejam bem-vindos a mais uma aula de redes complexas. Vamos começar? Na aula de hoje, a gente vai falar sobre dois modelos de redes aleatórios. O primeiro deles, chamados de Configuration Model, e algumas propriedades desse modelo, e o segundo deles, chamado de Stochastic Block Model, ou SBM, e algumas propriedades dele. Então vamos começar com essa pergunta: como é que eu construo um modelo que seja capaz de produzir uma distribuição de grau, né, dos vértices da sua rede de maneira específica? Então você tem como objetivo uma certa distribuição de grau. Então uma resposta para essa pergunta é colocar os graus que você deseja como parâmetro do seu modelo. Então o Configuration Model vai fazer exatamente isso, dado n vértices e uma sequência de graus, D1, D2, D3, onde DI é o grau do vértice I, a gente vai construir um grafo, uma rede aleatória, respeitando esses graus. É claro que a soma de todos os graus de qualquer rede tem que ser um número par, então isso deve ser respeitado aqui na parametrização do modelo. Então a ideia agora é criar um nó da rede que tenha DI pontas de arestas, a gente chama isso de stubs, e aí escolher duas pontas que estão livres para conectar e fechar a aresta entre essas duas pontas. E eu faço isso de maneira uniforme entre as pontas que estão livres. Conecto essas pontas e volto para o passo 1, escolhendo dois stubs que estejam livres para fechar uma aresta de maneira uniforme, né, entre todos os pares de stubs livres. Então, com isso, eu vou construir uma rede aleatória onde todos os vértices vão ter os graus respeitados pela parametrização D1, D2 até Dn. Aqui tem um pequeno exemplo com n igual a 10, então eu tenho 10 vértices e eu estou mostrando aqui os graus de cada vértice. Então repara que tem vértices com grau 1, vértice com grau 2, vértice com grau 3, vértice com grau 4, né? E eu vou ligar esses stubs escolhendo duas pontas de arestas livres para conectar. E faço isso de maneira repetida. Bom, eu não vou controlar os stubs que eu vou escolher e por causa disso eu posso ter múltiplas arestas entre um par de vértices, né? Eu posso escolher dois stubs, duas vezes stubs desse par de vértices. Eu também posso ter loops, né? Aresta do vértice para ele mesmo, se eu escolher dois stubs do mesmo vértice. Apesar disso, o valor esperado de número de vezes que isso vai acontecer é constante nesse modelo, e essa fração vai a zero conforme n, o número de vértices da rede, cresce. Então isso é para dizer que a gente não precisa se preocupar muito com múltiplas arestas e loops, porque eles vão ser muito raros conforme n, o número de vértices, cresce. Bom, agora a gente pode começar a falar sobre uma propriedade muito importante desse modelo, que é a chance de dois vértices I e J serem vizinhos. Então, qual é a chance de ter uma aresta entre o vértice I e J? Lembrando que o grau do vértice I vai ser dado por DI, e o grau do vértice J dado por DJ, e 2M, que é o total de... 2M vai ser a soma dos graus dos vértices da minha rede. Okay? Onde M aqui é o número de arestas que eu tenho nessa rede. Então, eu posso olhar para essa probabilidade do ponto de vista do vértice I. E aí, se eu olhar para o vértice I, cada stub do vértice I vai ter uma chance aproximada de DJ sobre 2M de ser incidente ao vértice J. Eu pego então um stub do vértice I e pergunto qual é a chance de eu conectar esse stub ao vértice J. Isso depende, né, do grau de J, tem DJ possibilidades, e eu vou dividir isso por quantas pontas de arestas eu tenho, que é igual a 2M. E como o vértice I tem DI stubs, eu tenho essa probabilidade para cada um dos stubs, eu vou somar isso, ou seja, multiplicar por DI. Então a probabilidade do vértice I e J serem vizinhos, de ter uma aresta entre eles, vai ser dado por DI e DJ dividido por 2M. O que é importante aqui é que essa probabilidade é proporcional ao produto dos graus I e J. Então, quanto maior for esse produto, maior vai ser a chance desses vértices terem uma aresta entre eles. Bom, a gente pode olhar para a clusterização induzida por esse modelo, clusterização média,
olhar então para a probabilidade de restante de grau. Lembrando que essa ideia de restante de grau, né, é aquela ideia de você seguir uma aresta do seu grafo e perguntar qual é a probabilidade do vértice que está no final dessa aresta ter restante de grau igual a k, ou seja, degrau k mais 1. E pk aqui é a fração de vértices do meu grafo com grau igual a k. Então pk e qk estão relacionados por essa equação, qk é igual a k mais 1, pk mais 1, dividido pelo grau médio, né? D barra aqui. Muito bom. Então, qual é a chance de dois vértices I e J fecharem um triângulo, dado que eles estão conectados a um vértice V? Tá, então, V aqui é vizinho, né, de I e J, eu quero saber qual é a chance de eu fechar o triângulo. Tá, repare que não é P e J, né, porque eu estou usando um grau do vértice, um stub do vértice I e um stub do vértice J para conectar a V. Okay? Então o que a gente pode fazer aqui é olhar para o restante de grau. Então eu sigo essa aresta que sai do vértice V e bate no vértice I, eu sigo essa aresta que sai do vértice V e bate no vértice J e pergunto qual é o restante de grau deles. Então condicionado nesse restante de grau, vamos chamar de KI e KJ, o restante de grau de I e de J. Então agora sim eu posso usar esse restante de grau para computar essa probabilidade, que vai ser basicamente KI vezes KJ dividido por 2M. Aí eu tenho que somar isso para todos os possíveis restantes de grau, multiplicar pela probabilidade do restante de grau ser KI no vértice I e ser KJ no vértice J, e isso me dá a equação que a gente está vendo aqui. Eu consigo simplificar essa equação para chegar aí nesse termo à direita, onde esse termo entre colchetes, entre brackets, né, significa valor esperado. Tá? Então repara que a clusterização aqui, ela decresce 1 sobre n, ou seja, está indo a zero conforme n cresce, e um fator que depende do segundo momento e do primeiro momento, né, isso elevado ao quadrado, dividido pelo terceiro momento, né, da distribuição de grau. Então a clusterização desse modelo ela é relativamente baixa. Em particular, conforme n cresce, né, essa clusterização está indo a zero. Bom, uma outra característica desse modelo é o surgimento de componentes conexas gigantes. Né? Então, lembrando então que a GCC, né, é uma componente conexa, vai ser dita gigante quando ela tiver εn vértices para algum epsilon maior do que zero, né? Ou seja, uma fração constante dos vértices conforme n cresce. Então, uma condição para a gente ter uma componente conexa gigante num modelo de grafo aleatório qualquer é essa condição aqui, é uma condição bem geral, que diz que o valor esperado de um vértice I, dado que o vértice I está conectado a outro vértice J, tem que ser maior do que 2. Isso tem que ser verdade para todo vértice IJ dentro dessa minha componente conexa gigante. Ou seja, se eu pego um vértice dentro da componente conexa gigante, né, se o grau dele, de todo mundo, dado que ele está conectado ao menos um outro vértice, é maior do que 2, o valor esperado de grau dele é maior do que 2, então eu tenho o surgimento dessa componente que tem uma fração constante dos vértices. Mas essa condição ela pode ser reescrita em função do primeiro e segundo momento da distribuição de grau. Em particular, essa condição é equivalente à condição que está na direita, que relaciona o segundo momento da distribuição de grau com o primeiro momento, em particular, quando a razão entre os dois é maior do que 2. Então, o que eu posso fazer agora é pegar os graus que foram passados como parâmetros para esse modelo, né, D1, D2 até Dn, e determinar se a gente vai ter ou não uma componente conexa gigante, fazendo aí a razão, né, do segundo momento com o primeiro momento e verificando se isso é maior do que 2. Se for maior do que 2, então a gente vai ter o surgimento de uma componente conexa gigante. Muito bom. Quero falar sobre uma variação do Configuration Model, que é chamado de Chung-Lu Model, que são o nome dos dois pesquisadores que propuseram essa variação. Essa variação é uma variação mais parecida com o modelo GNP e, por causa disso, ela é preferida pelos matemáticos para ser estudado. Em particular, o que a gente vai fazer
é associar a cada vértice do grafo um peso. Então, W1, W2 até Wn vai representar os pesos de cada vértice do meu grafo. E esses pesos podem ser números reais, não precisam ser números inteiros. E não tem nenhuma restrição nesses pesos. E aí o que a gente vai fazer é determinar uma probabilidade de conectar o vértice I com o vértice J. Essa probabilidade vai ser dada pelo produto dos pesos sobre a soma dos pesos. Então repara que P de J aqui é algo que a gente computou e é algo que vai ser usado para jogar uma moeda entre o vértice I e J. Então repara que agora que eu vou fazer é para cada par de vértices, eu tenho essa probabilidade, né, P e J, eu vou jogar uma moeda e fechar a aresta entre I e J com essa probabilidade. Então, o que a gente pode computar, a primeira estatística aqui, é o valor esperado de grau. Qual vai ser o grau médio, né, do vértice I. Tá? Então, o grau médio do vértice I, basicamente, é a soma das Bernoullis que vão incidir sobre o vértice I. Para todo o vértice J, eu vou jogar uma moeda, né? Então, é o somatório de J de P e J. Então, substituindo, você vai ver que isso vai dar igual a WI. Então, WI, esse peso que a gente está usando, ele vai fazer o papel do grau médio do vértice I, enquanto o grau do vértice I é uma variável aleatória. Então, repara que é uma relação muito forte com o Configuration Model, né? No Configuration Model, eu passo como parâmetro o grau do vértice I, e no Chung-Lu Model, eu passo como parâmetro o grau esperado do vértice I, permitindo que esse grau tenha uma distribuição, seja uma variável aleatória. Bom, quero falar então de um outro modelo, agora um segundo modelo, para poder capturar um fenômeno que nenhum modelo que nós falamos até agora é capaz de capturar. E esse fenômeno é a homofilia, né? Algo que a gente observa em muitas redes reais. Então a gente discutiu isso, né? Que as redes reais, as arestas, elas não incidem sobre os vértices de maneira igual, elas em geral incidem sobre os vértices, tendo como dependência atributos desse vértice. Então aqui eu tenho dois exemplos de redes reais, onde essa homofilia consegue ser observada claramente. Aqui são redes de políticos que colaboram no Congresso americano e redes de blogueiros, blogueiros que falam sobre política nos Estados Unidos. E aqui azul e vermelho representam os dois principais partidos dos Estados Unidos, né, os democratas em vermelho, os republicanos em azul, e você vê claramente que as duas redes têm uma homofilia muito forte, né? A chance de dois azuis terem aresta entre eles, ou dois vermelhos terem aresta entre eles, é muito maior do que arestas entre vértices vermelhos e azuis. Então, como é que a gente vai construir um modelo matemático que seja capaz de fazer isso? E a resposta é embutir essa homofilia no modelo. A gente vai construir um modelo que tem, na definição do modelo, essa noção de homofilia. O nome do modelo é Stochastic Block Model, SBM. Ele é uma generalização do modelo GNP para grupos. Esses grupos fazem o mesmo papel de blocos, né? E vão representar a homofilia entre esses grupos diferentes. O que é legal aqui de pensar é que esse modelo foi proposto em 1983 na revista Social Networks por sociólogos que fazem matemática. Então, muito antes aí do boom de ciência de redes, né, em 1983. E muito antes de redes sociais online, que a gente conhece hoje, numa revista chamada Social Networks, que existe até hoje, essa revista acadêmica. Bom, então, como é que funciona o modelo? Ele vai ter alguns parâmetros, o principal deles, um dos principais dele é o número de blocos, então vou ter K blocos diferentes, ou K grupos diferentes. VI é o conjunto de vértices do bloco I, e NI é o tamanho desse bloco, né, número de vértices que tem no bloco I. Um parâmetro muito importante é a matriz B, é uma matriz simétrica, e ela nos dá a probabilidade de arestas entre vértices de blocos distintos. Então, B e J aqui é uma probabilidade que representa a probabilidade da aresta entre um vértice U e V, dado que U está no bloco I e V está no bloco J.
Okay? Então, B e J é a probabilidade de aresta entre grupos. Em geral, B e I vai ser maior do que B e J para I diferente de J, porque eu quero capturar justamente homofilia, dando maior chance de arestas acontecerem dentro do grupo, em comparação a arestas entre grupos diferentes. Vamos ver aqui um exemplo de uma execução do modelo com 3 blocos. Então, K aqui é igual a 3. E nesse meu exemplo, N de K é igual a 40 para todo K. Os 3 blocos, cada um deles, tem 40 vértices. E aqui tem a minha matriz B, que me dá a probabilidade de conectar, a probabilidade de aresta entre um vértice do bloco I e do bloco J. Repara que a matriz é simétrica com relação à diagonal principal, e a diagonal principal tem valores muito maiores, 20 vezes maiores do que os elementos fora da diagonal. Então, uma aresta ela é 20 vezes mais provável de acontecer entre 2 vértices do mesmo grupo do que entre vértices de grupo diferentes, capturando aqui o efeito de homofilia, como está ilustrado na figura. Bom, a gente pode perguntar qual é o valor esperado de um grau desse modelo, de um vértice desse modelo. Então, repara que os vértices podem ser distintos, porque eles podem estar em grupos distintos, e essa matriz B pode ser arbitrária, ela não precisa ser tão simétrica, tão regular quanto está aqui. E o que a gente pode fazer para computar esse valor esperado de grau é condicionar no bloco. Então, pega um vértice V que está no bloco I e vamos computar o valor esperado de grau dele. Então, o valor esperado de grau dele é um somatório para todos os grupos do modelo de NJ vezes BJ, onde NJ aqui é o tamanho do bloco J e BJ é a probabilidade desse vértice ter aresta com algum vértice, do bloco J. Então, NJ vezes BJ é como se fosse o grau médio do vértice I com o bloco J. Muito bom. E nesse meu exemplo acima, eu posso fazer essa conta, Todos os blocos têm tamanho 40, e aí, se eu pegar um vértice em qualquer bloco, porque é tudo muito simétrico, eu vou ter que o grau médio dele, é igual a 8,8. Okay? Tá aí a conta para você acompanhar. Muito bom. Agora eu quero falar um pouquinho sobre aplicações desse modelo. Esse modelo é um modelo canônico, utilizado até hoje para redes que têm comunidades, redes que têm grupos, E em muitos casos a gente vai usar o modelo com K igual a 2, dois grupos, e N de K igual a N, grupos de mesmo tamanho. Esse modelo ele é muito importante em alguns contextos. Num deles é o estudo de algoritmos para detecção de comunidades, então algoritmos que pegam uma rede e encontram a partir da estrutura os diferentes grupos, as diferentes comunidades que essa rede possui. A gente vai falar sobre isso aqui daqui a algumas aulas, ok? Então, esse modelo tem um papel central, porque eu posso gerar redes com esse modelo e avaliar os algoritmos nessas redes geradas, e quando eu gero a rede, eu sei exatamente quem está em cada grupo, então eu posso ver como que o algoritmo se saiu em recuperar os grupos que eu criei com esse modelo. Uma outra aplicação muito importante desse modelo é no estudo de espalhamento de informação e formação de opinião. Em particular, aqui, a gente está interessado em entender o impacto que a homofilia estrutural tem no espalhamento de informação e na formação de opinião. Em particular, estudar aqui a possível polarização que acontece no processo de formação de opinião em função, da homofilia estrutural que esse modelo gera. Então, o modelo permite a gente construir redes que nós sabemos exatamente os parâmetros para entender como que essas duas coisas, espalhamento de informação e formação de opinião, ocorrem, se desdobram em redes que têm homofilia. Bom, isso é basicamente tudo que eu tinha para falar para a aula de hoje. A gente se vê aqui na próxima aula gravada ou no nosso encontro síncrono. Até já, pessoal!